Olá, meus amigos e amigas, aqui Fabiano Medeiros, produtor do programa de desenvolvimento gerencial que temos oferecido e também nos nossos clientes. Hoje eu queria compartilhar com vocês o 6º encontro que realizamos num cliente. Não esquecendo que o nosso objetivo nesse programa de desenvolvimento gerencial é desenvolver as competências de gerência e liderança para a busca de um clima organizacional positivo e resultados crescentes e sustentáveis. Logo no início desse trabalho, nós temos definido as regras dos encontros. Aqui também são os temas que nós estamos trabalhando nesse programa de desenvolvimento gerencial. Veja que são temas bem abrangentes e eu até costumo dizer que, sem falsas modéstias, o nosso padrão é das melhores escolas de negócio. À medida que o programa vai desenvolvendo, temas poderão ser acrescentados. A nossa previsão é que esse programa ele ocorra entre aproximadamente 12 a 18 encontros. E ao final nós certificamos todos os participantes, ou seja, se fizermos 2 reuniões por mês, nós vamos percorrer aí uns 8 meses para deixar todo mundo bem qualificado. Agora, o que é muito relevante nesse trabalho que nós desenvolvemos do programa de desenvolvimento gerencial é que, além da abordagem técnica, teórica que nós fazemos, nós também aplicamos diversos exercícios práticos exercitando esses conhecimentos, ok? Inicialmente, nós relembramos o que nós chamamos de eixo fundamental do nosso trabalho, que é o modelo de gestão da empresa, que nós estudamos no primeiro encontro. Toda a aula a gente relembra isso com os comandantes, porque ele é a base de todo o nosso trabalho. Depois, nesse caso específico dessa empresa, nós temos um acordo com os proprietários em que a gente relembra também a visão, a missão, os valores, os diferenciais e os valores que foram, inclusive, declarados pelos fundadores da organização e que todos devem seguir, né? Esse trabalho aqui ele veio do planejamento estratégico que nós construímos com os proprietários dessa empresa. Depois nós relembramos as funções de um gerente, que nós também já estudamos. Planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. A gente brinca que é o tá ligado, é o famoso POI, né? Planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. E também falamos de relembramos um outro tema bem interessante que nós já estudamos, que quais são as funções de um líder, que é inspirar as pessoas, mostrar e levá-las para bons caminhos, desenvolver as competências com elas, reconhecê-las, comunicar-se, escutá-las para engajá-las, já que essa é a palavra mais moderna, né? O engajamento das pessoas, e também amá-las no bom sentido, sem paternalismo. E depois a gente faz uma revisão do que nós aprendemos na última aula. Nós estudamos sobre a estrutura psíquica de Sigmund Freud, falamos sobre o perfil comportamental de Carl Jung, as inteligências e as emoções pelo grande psicólogo americano Daniel Goleman, e falamos que isso tudo leva a atitudes e que atitudes levam a sucesso ou fracasso. Um líder, um gestor não pode jamais deixar de conhecer a matéria-prima principal do seu trabalho, que são os seres humanos. E por isso é que a gente aborda isso esse é um tema do nosso programa de desenvolvimento gerencial. E depois a gente vai falar então sobre as competências. Mas o que são as competências? O que a gente chama disso? É o somatório das habilidades, das vocações, das nossas inteligências predominantes que nós estudamos, dos comportamentos, do perfil comportamental, das emoções, dos instintos e dos conhecimentos que o profissional, a pessoa tem. Pode ser os conhecimentos, pode não, são os conhecimentos teóricos e os práticos, a vivência, né? a experiência prática.
E fechamos um consenso com eles de que o sucesso organizacional está muito relacionado à formação e manutenção de equipes competentes, equipes de alto desempenho. E relembramos com o grupo algumas ações que nós fechamos de acordos de atuação para melhorar o nível de gestão da empresa. E uma das coisas que a gente acordou foi promover grupos de trabalho entre eles para resolver problemas do dia a dia. Então, a própria empresa, ela se encarregou de definir um problema para a gente trabalhar nesse encontro. E assim o fizemos. Mas antes, eu compartilhei com eles uma técnica, que é a técnica de PSP, oriunda no processo de qualidade total, aí pelo mundo afora, e nós começamos falando sobre um problema. O que é um problema, né? É a relação entre real e esperado, ou seja, sempre que o real não está próximo do esperado, ou há esse vácuo, há um problema. Então nós mostramos um gráfico que nessa unidade da empresa tem um problema de faturamento e analisamos tudo, conforme nós vamos compartilhar com vocês. E antes de começarmos o trabalho, nós relembramos o que a gente já tinha visto lá no encontro sobre qualidade, que é o brainstorm, né? Que é você fazer uma reunião grupal com as técnicas brainstorming, que nesse encontro, por exemplo, as pessoas não podem censurar ninguém, todo mundo tem o direito de falar o que pensa, e tem as etapas que eu também compartilhei com todos, que é a explicação do problema, a anotação das ideias dos envolvidos, tudo que é feito, é falado, o facilitador vai registrando, a apresentação das ideias, agrupamento das ideias e o encerramento do brainstorm. E assim fizemos. Mas antes, eu compartilhei com eles esse diagrama de causa e efeito, ou mais conhecido como espinha de peixe, do japonês Kaoru Ishikawa, um dos mais respeitados nos estudos da qualidade. E o que o Kaoru Ishikawa dizia? Ele dizia que todo problema tem causas e subcausas. E aí a gente tem que mapear isso e depois propor soluções. E assim fizemos. Olha que maravilha. Isso aí é o resumo, né? Fui o facilitador, evidentemente, como tutor e como responsável pelo PDG. E à medida que as pessoas foram falando, coisas impressionantes, coisas de muita vivência e tal, a gente foi capturando. Então, o problema é esse, né? O faturamento dessa unidade aqui abaixo de 30%, entre 20% a 30%. A gente mostra isso através de gráfico. E falamos de todas as causas, né? O marketing, a concorrência está crescendo na região. Então, se a gente não tiver uma abordagem muito profissional, o cara vai para a concorrência, não tem dúvida. Falamos de processo, de padronização do fluxo de vendas e logística. Foi muito engraçado, né? Porque uma pessoa que participa, que está fazendo até um desenvolvimento, um coach comigo, ela levantou isso aqui, né? Olha, mas as lojas têm uma aparência de bazar, sem a possibilidade de vendas com maior volume, como nas outras lojas. Então, gente, é muito gratificante isso, né? E a gente parou aqui o exercício, para no próximo encontro a gente voltar discutindo quais são as soluções. Aí demos uma paradinha e fomos falar sobre motivação humana, aqui com a nossa amiga Lídia, deusa da matemática. É muito interessante porque a Lídia é um caso real que eu acompanhei como consultor interno de uma organização e aliás, nos meus cursos online eu sempre me inspiro na vida real. Foi muito interessante porque ela na época me disse o seguinte: pois é, Fabiano, eu com a minha mania de saber tudo na área de exatas, era uma área de estatísticos e tal, eu limito muito os meus subordinados e eles ficam tristes, sabe? E aí eu falei, pois é, muitos gestores desconhecem ou podam os seus subordinados e isto é fonte de muita desmotivação.
Então a gente fala, né, o que é a motivação humana, né, que é essa coisa de você vibrar, né? A gente diz que é uma conduta humana determinada não só pelo ambiente que cerca os organismos, mas também pelas necessidades internas desses organismos. E nós vamos seguindo aqui, sentando a pua. A gente fala que a motivação vem de dentro. Aqui a gente fala até, por exemplo, como é que uma pessoa pode se motivar a ficar jogando golfe, né? Coisa até meio sem sentido, mas isso é da motivação de cada um. Né? Por isso é que a gente fala que vem de dentro. E que cada ser humano tem que ser motivado de forma diferenciada. E nós trazemos, então, no nosso PDG, dois grandes cientistas, o Abraham Maslow, que desenvolveu a escala de Maslow, que diz que o ser humano ele se motiva numa escala. Primeiro essa, depois a sobrevivência, depois a necessidade de ser amado, a afetividade, depois a necessidade de autoestima e, finalmente, a necessidade de autorrealização. É mais ou menos isso que o Maslow diz. E depois a gente compartilha um outro grande cientista, também do século passado, o Frederick Herzberg. Ele diz que não tem escala. A motivação ela acontece por vários fatores. Por exemplo, quando você dá responsabilidade para uma pessoa e treina essa pessoa para isso, é uma forma de gerar motivação. Quando você tem uma relação de muito respeito também, quando você é uma pessoa que reconhece as pessoas também, é uma forma de motivar. É claro que salários e benefícios também, condições físicas de trabalho. Então isso é um negócio muito interessante. Eu acho, assim, pela minha experiência, eu comecei, conforme quem me conhece já sabe, eu comecei com 21 anos a liderar pessoas e eu tenho absoluta certeza que os dois estão certos. Mas a gente conclui já falando, né, que os seres humanos, eles gostam de ser desafiados, respeitados, realizar, utilizar suas competências, fazer o que gostam, que me parece que é uma coisa muito importante. Quando você trabalha com aquilo que é a sua vocação, há uma tendência muito grande de você se motivar. As pessoas querem participar. Por isso é que a gente, dos nossos encontros, a gente conversou com um grupo sobre os estilos de liderança, né? Tem o estilo mais diretivo e o de apoio, mas ambos podem fazer com que as pessoas participem. Então a gente fecha esse nosso trabalho nesse encontro dizendo que você percebe um subordinado ou uma equipe com atitudes como, por exemplo, paixão pelo trabalho, ou ter uma energia inesgotável para fazer melhor as coisas, ou gostam de monitorar os seus resultados, ou são otimistas, ou buscam atualização pessoal ou profissional, ou compromisso com a organização, você pode ter certeza, quando você identifica uma pessoa com um ou mais dessas características, é uma pessoa que está motivada. E a gente faz um exercício, a gente pede para os participantes pensarem na equipe que lidera e relacionar, cada um individualmente, os principais fatores que estimulam e que desmotivam as pessoas. E a gente então faz um processo de conclusões, né? E encerramos o encontro e nos preparamos para o próximo. Para terminar, a gente pede às pessoas para refletirem sobre essas imagens que percorrem todo o nosso programa de desenvolvimento, porque a gente aprendeu desde o primeiro momento que o gestor ele funciona como uma gangorra, vendo os interesses da organização, muitas vezes, e de forma equilibrada, o interesse da equipe, desde que isso gere uma energia que leve a organização e as pessoas a crescer. E também a gente lembra o papel de um gestor, que é muito parecido com a do marabalista. Ele trata de diversos assuntos e a peteca não pode cair. Eu sempre adorei, né, esse tipo de trabalho, com várias experiências que eu tive
até como gerente de recursos humanos em determinadas multinacionais, na Fundação Dom Cabral, onde eu atuei como professor associado. Mas eu me realizo muito com as pessoas, inclusive mais simples, né? Porque os comandantes mais simples, porque eles valorizam demais o que a gente aborda com eles. Meus amigos, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.